Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast no Grupo Marca e também aqui no YouTube da FenaShoppe, o YouTube da FenaShoppe Joinville. E não é por acaso que nós estamos gravando esse podcast aqui. Saberemos já no decorrer dessa conversa com o Laércio Becauser e com Alberto Oderegger. Aliás, vou colocar primeiramente na conversa já o Laércio Becauser, que é conhecidíssimo, é uma figura icônica de Joinville, não só pela FenaShoppe, como ele é conhecido como o pai da FenaShoppe, mas também pelo envolvimento com uma série de atividades na comunidade, inclusive no poder público. Então, não vai faltar assunto aqui. Laércio Becauser, seja bem-vindo e bom falar com você. Muito bem, obrigado pelo convite. E nós estamos aqui para realmente solidificar um dos grandes eventos aqui na história de Joinville, que foi a FenaShoppe, né? FenaShoppe de Joinville. FenaShoppe, que sempre teve o Fritz. E um dos mais tradicional, sem dúvida nenhuma, é este que está aqui, ó. Alberto Oderegger, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite também, e um grande prazer poder estar aqui e divulgar a nossa próxima, se Deus quiser, a nossa próxima festa. Será que a próxima festa está próxima? Vamos saber. Laércio Becauser, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: você está totalmente enraizado com Joinville, mas você não nasceu em Joinville. De onde que você veio? De onde é que você nasceu? Como é que você veio parar em Joinville? Conta essa história para o pessoal entender quem é o Laércio Becauser. Eu sou, inclusive, estudante de genealogia. E os meus ancestrais vieram da Alemanha em 1862. Foram os primeiros imigrantes alemães aqui na região de Santa Catarina, que é em São Pedro de Alcântara. Isso começou... Florianópolis, né? Isso, em 1928 vieram já alguns meus ancestrais. Em 1862 aí veio a família Becauser, lá na Alemanha, Beckhäuser, e eu sou também parente dos Ard, dos Michel, dos Hippers, todo aquele pessoal de lá que já está espalhado no Brasil inteiro. Mas o meu pai nasceu em Armazém, que depois eles saíram de lá, daquela região de Santa Amaro da Imperatriz, aquela região toda lá, São Pedro de Alcântara, foram para Armazém. Minha mãe era de Tubarão, professora, meu pai delegado, foram parar lá no Vale de Itajaí. Daí o Vale de Itajaí, Blumenau, a região toda, é onde eu fui criado. Fiz o meu ginásio lá com os padres salesianos de Ascurra. Posteriormente terminei o científico em Blumenau, lá no Pedro II, e depois fui para Florianópolis, fiz a academia da Polícia Militar, cadete da Polícia Militar, saí, fiz administração de empresas e direito em Florianópolis. Daí vim para Joinville, depois fui para Blumenau, dei aula na faculdade em Blumenau, em Jaraguá do Sul, aqui em Joinville também, na Univille. Então tem muitos alunos seus aí que estão te vendo agora, né? Me conhece muito. Ontem eu fiz aniversário, recebi só pelas redes sociais mais de 700 felicitações e parabéns. Que bacana. Mas é muita gente, né? Tanto que eu vivi em Blumenau, Florianópolis e Joinville, e hoje eu tenho um privilégio de poucos. Eu sou cidadão honorário de Joinville. Não nasci aqui, mas tenho esse título. Então eu sou tanto da região do Vale do Itajaí, como me considero joinvilense, né? E também florianopolitano e catarinense, brasileiro e um cidadão do mundo, né? É isso. Laércio, o pessoal está vendo em casa, bota no enquadramento o Laércio e o Alberto Oderegger, por gentileza. Esses trajes aí, ele tem algum significado? É somente parte da cultura mesmo? Ou ele é mais do que isso? O que você pode falar sobre eles? O meu especialmente nós desenvolvemos para a FenaShoppe e até fazíamos aqui também eu sou árbitro, né, da Federação Catarinense de Luta de Braço. Que é aquele... Isso aí nós fazíamos na época. E daí temos aqui também o símbolo do Fritz e da Frida, que é o símbolo da FenaShoppe, né? Esses aqui são outros símbolos que eu até comprei agora na festa pomerana, tem lá em Blumenau. Mas o Fritz e a Frida foram criadas aqui em Joinville. E nada melhor do que o Fritz, que sabe bem da história, contar por que ele é o Fritz. Por que criamos o Fritz e a Frida? Alberto. Fala, Alberto. Diga. Olha, só para o pessoal também saber, eu nasci em Brusque também e vim para Joinville. Aliás, deixa eu te interromper. Fora do ar, o Alberto Oderegger me contou uma história interessantíssima que eu acho que a gente tem que contar aqui, porque a FenaShoppe, o que é? Cultura alemã, história. Isso. A gente não pode deixar de contar essa história. O seu pai
tem uma história muito ligada à força de trabalho de Joinville Sim. e uma das empresas mais importantes do Brasil. Me fala um pouquinho dessa história. Antes de você contar a história de Brusque. É o seguinte, meu pai veio com 5 anos de idade para o Brasil. Ele era de onde? Ele veio da Suíça, de Berna. E aí ele foi aqui para o Rio Grande do Sul, na casa de um tio. E como eles estavam passando um mau pedaço lá, um outro tio de Curitiba pediu para vir para cá para trabalhar com ele lá. Para Santa Catarina. Não, para Paraná. Aí ele trabalhou no Paraná e estava sendo também... Era pobreza, até ele trabalhava na roça. Tá? E aí tinha um senhor suíço que era, naquela época, um milionário, que tinha 1 milhão, era milionário, né? Então ele pagou um estudo para o meu pai, que é o Senai. E o meu pai se formou em mecânico torneiro. E como naquela época tinha a Reimann em Joinville, meu pai resolveu depois, quando já estava mais mocinho, disse, pô, eu vou para Joinville, tem a Reimann, que era uma fábrica grande de tornearia. A Reimann ficava ali na Getúlio Vargas, onde hoje tem o shopping. Onde é o shopping. Isso. E ali tinha um hotelzinho chamado Ferman. E o Ferman, meu pai começou a morar naquele hotelzinho. E do outro lado da rua, meu avô tinha uma caldecana, vendia caldecana e essas coisinhas. Ele conheceu minha mãe ali, casou, aí nasceu meu irmão. E como a irmã dele, que ele veio com a irmã também, ela tinha 6 anos, ele tinha 5 anos. Ela morava em Brusque, casada com o Teobaldo Scharf, da foto Bubi aqui. E ele foi eles estavam precisando do Stutza, que era motorista do Carlos Renault, estava precisando de uma pessoa para soldar e para trabalhar. Cônsul Carlos Renault, lá de Brusque. Figura Renault, importantíssima lá de Brusque. E o Stutza era motorista dele. Tá? E aí, então, meu pai foi para Brusque e começou a trabalhar como é que chama-se? Na Rua Ipiranga, naquela oficina. E ali surgiu, por incrível que pareça, surgiu a primeira geladeira. Por quê? Como é que surgiu isso? Tinha um médico que tinha uma geladeira chamada Kelvinator. Uma geladeira não, um refrigerador. Importado. Porque geladeira é aquele que tu põe o gelo gelo em cima e ele gela. E refrigerador não, ele refrigera. Tinha um refrigerador lá, mas não funcionava. Ele disse, se vocês arrumarem isso, eu pago, tal, senão joga no lixo. E era tempo de guerra, 1945, 44. Ele começou a desmontou e foi mexendo. Entendeu o funcionamento? No início não deu certo, mas daí depois começou a chegar. Ela começava a resfriar, não gelava, mas resfriava, né? Aí o caminho é por aqui. E como nós estávamos em tempo de guerra, não tinha o gás freon, eles usavam amoníaco. E funcionava igual. O amoníaco tu tinha que aquecer ele para ele volatilizar, virar gás. E depois tem um evaporador, que é o radiador do carro. Ele volta outra vez a líquido. Então, sólido, líquido e gasoso. E isso começou... E aí tem que ter pressão. E essa pressão, então a chama com a pressão começou a gelar. E aí deu origem a geladeiras que Cônsul. já era chamada Cônsul. Que depois é que veio para Joinville. Sim. Cônsul Carlos Renault. Homenagem ao Cônsul Carlos Renault. Carlos Renault emprestou dinheiro para o Stutza, que era motorista dele, para ele fazer uma oficina. E daí o seu Wittfried entrou na história, tomou conta e deixou, né? O Wittfried foi lá para comprar uma geladeira. Comprou uma geladeira, gostaram, e aí convidou se eles queriam vir para Joinville, na rua Arananguá, 514, que ele tinha um galpão lá. Aí ele veio lá, vieram para cá e depois o seu Vitor entrou Então, seu pai tem todo o envolvimento na criação da Cônsul no Brasil. Né? E indiretamente da FenaShop, por quê? O seu Wittfried, que foi o prefeito em 1988, que deu todo o aval para fazer a FenaShop, assim como nós esperamos agora que o atual prefeito, o Adriano, também se junte e vamos divulgar aquilo dos nossos ancestrais. Que curioso, né? Fechou tudo. O Alberto Oderegger, que agora vai contar a história do Fritz, né? Ele tem total envolvimento com a FenaShop, direto ou indiretamente, né? Porque o Freitag tem a ver com a Cônsul, que era de Brusque, vem para Joinville. O Alberto Oderegger, como é que é essa história de Fritz? Como é que surgiu? E outra coisa, se não tiver a geladeira... O chopp geladinho. É verdade, mais um motivo. Aí não vale a pena. Não vale a pena, tá aí.
Eu sempre eu já cantava, cantava casamento, fazia outras artes, assim, já vestido mais ou menos de Fritz. Mas não tinha o nome Fritz. Então, a parte germânica, eu cantava e aí um dia eu frequentava, nós tínhamos as abaves já, aí um dia o Laércio Becausa chegou, queria começar com a Fenachop, e disse, Alberto, eu estou querendo fazer, eu tenho um personagem, Fritz e a Frida, o que tu acha? Tu não gostaria de ser o Fritz? Igual, Laércio, não sei se eu tenho competência para isso. Aí ele disse, não. E como teve? Aí ele disse, não, nós vamos dar todo o apoio e tal. E pegamos e fomos, e abraçamos. Frida, só para explicar, seria o que apareceu agora? É senhor e senhora? O que é a tradução literal? É isso? Mais ou menos? Seria o João e a Maria. Sim, uma forma... Seria o homem e a mulher, né? Sim. Só que Fritz e Frida é da cultura germânica. Perfeito. João e Maria é de Portugal, né? Então, e durante toda a Fenachop você sempre foi o Fritz? Sim, sempre. Perfeito. Ô, Laércio, você tem uma trajetória muito rica em Joinville, né? Tem muita gente que pensa que é só Fenachop, mas não é, né? Isso se envolveu em muita coisa, inclusive com esporte. Você sempre teve um envolvimento com a comunidade muito intenso. Sim, eu fui, inclusive, diretor do Joinville Sport Clube, e uma semana, quando um presidente resolveu sair, eu fiquei uma semana num triunvirato. Eu fui presidente por uma semana. Do Jeque? Do Jeque. Depois o Irineu tomou conta. Mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, aqui, ó, esse livro. Né? O Mundo da Cerveja Caseira e de Outras Bebidas. O que é isso aí? Disso aqui que saiu todas essas festas de Santa Catarina, as cervejarias e tal. Em 1985, 86, isso aqui já estava publicado. Eu comecei em 80, mais ou menos. Pegar todos os dados, visitei diversas fábricas pelo mundo, viajei muito, e peguei todos os dados para fazer cerveja caseira, cerveja artesanal. Que hoje é relativamente comum em Santa Catarina. Tranquilo. Mas naquele tempo não tinha nem equipamentos, não tinha nada. E a nossa legislação era uma legislação só de grande empresa, não tinha como tu fazer. Era proibitivo para um novato. E não tinha nem a matéria-prima. Onde é que tu ia comprar o fermento? Não tinha. Onde é que tinha o lúpulo? Não tinha. Onde é que tinha só se fizesse mesmo de milho, como alguns ainda hoje fazem, né? Bastante. Mas precisava cevada, e a cevada era toda consumida ou importada, e principalmente, o Alberto sabe, o lúpulo. Lúpulo. Hoje já estão produzindo, até aqui em Joinville, hoje nós temos uma fábrica aqui, né? Que fábrica, e na realidade é um grupo que faz, é o pessoal aí do OPA, e é uma bela fábrica. Quem quiser visitar uma bela cervejaria, bem organizada, bonita, ir no OPA em Pirabiraba. Não é nosso patrocinador. Pensa por enquanto. Mas pensa numa cerveja boa, hein? Pensa numa cerveja boa. E joinvilense. Exato. Eles têm uma matéria-prima boa, água boa que eles tiram, eles têm poço artesiano e uma capacidade produtiva muito grande, sabe? Então nós temos esse orgulho hoje. Assim como tínhamos anteriormente da Antártica, né? De Joinville, hoje nós temos do OPA. E assim tem outras pequenas cervejarias. Mas o Laércio fez cerveja. Sim. Ele fez cerveja, tanto é que eu tinha até guardado a cerveja, e pena que eu não fiquei com ela até o final, fui tomar, achei que estava estragada e ainda estava boa, depois de 10 anos, 15 anos. Ela era tranquila. E ainda eu sei fazer, eu aqui no livrinho da cerveja, né? Eu digo aqui na página 35, 37, que Santa Catarina iria se transformar na Baviera brasileira. Em que ano isso? Em 84, antes da 1ª Outubro de Blumenau. Certo. Eu dei curso de cerveja lá em Blumenau para 300 pessoas. Eu dei curso para 120 pessoas em Florianópolis, mais de 100 pessoas em Pomerode. Aqui em Joinville eu dei inúmeros cursos. Muitos deles hoje ainda fazem cerveja, claro, uma tecnologia bem melhor do que o conhecimento que nós tínhamos na época. E quais são os ingredientes da cerveja original? Básico só, da Alemanha, que diz a lei da pureza da Alemanha, desde 1514, lá não, 504. Então eles têm 4 elementos. Primeiro, a água. Tem que ser uma água boa. Daí aqui em Joinville, a turma dizia, a melhor água que tem no Brasil, tal. E realmente era muito boa e continua sendo boa. Uma das melhores águas públicas que tem é aí do Piraí, dessa região, lá do Cubatão e tal. Segundo ingrediente é o lúpulo, é aquele que dá o gostinho amargo, né?
E o lúpulo dizem que é até meio parente da maconha, a espécie e tal. Por isso que quando a gente toma uma cerveja, trabalha um dia assim, Fica relaxadão. desceu redonda, tal, desce, fica. É o melhor, que eu digo, o melhor ansiolítico que existe é um copinho de cerveja bem geladinha, no chopp. Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento é o fermento. O fermento, há necessidade de ser um fermento específico, né, de cerveja. Então você vê, tendo esses 3 elementos, a necessidade do quarto. Vamos ver aqui para o Fritz, se ele sabe. Qual é o quarto elemento? O açúcar. Não, mas aí tem a cevada. Ah, cevada. Claro, diretamente a cevada. Se não tiver uma cevada, só que no Brasil, a produção hoje aí no Paraná tem a cevada e tal, né? A cevada. Nós já temos no Brasil. E hoje é fácil importar também. Hoje tu vê que o Opa não importa mais lúpulo, eles fazem aqui. Produzem aqui. Desenvolver uma variedade específica para o nosso clima. Hoje a tecnologia aí está muito grande, os estudos científicos e tal, né? Então nós temos esses 4 elementos. Então, a cevada, claro. Porque a FenaChopp, para quem não sabe, o que é a FenaChopp? O que significa a FenaChopp? Na realidade é o seguinte. Na sua origem. Tudo, nós temos que ver a origem. Como é que começou a coisa? Então aqui, na época, deu uma enchente muito forte lá em Blumenau. De 83, né? 83. E eu tinha ido em 83 para os Estados Unidos, junto com o Pedro Nunes, que era o secretário de turismo. Ele tinha uma empresa Oldsman, lembra? Isso. Empresa Oldsman, lá de Blumenau. E foram alguns catarinenses e tal, fomos lá visitar a Disney, todos os parques temáticos da Flórida lá. Fomos nos 6, 8 parques temáticos lá. E daí ele disse assim, pois deu-lhe enchente lá em Blumenau, tá difícil e tal. Daí eu disse, e eu morava, era amigo dele de Blumenau, né? Eu já estava morando aqui em Joinville. Por que vocês não fazem lá uma festa para dar ânimo? Faz igual lá no Guarani. O Guarani é um clube lá social muito bom, da Itopava Norte, que ele já fazia o Oktoberfest. Então, dizer que a Oktoberfest mais antiga de Santa Catarina é lá em Itapiranga, como eles falam, lá na prefeitura. Também, Estrela. Não, é tudo mentira, isso aí é mito. A Oktoberfest é anterior àquele pós-enchente de Blumenau? Não, foi depois. Foi depois. Foi depois. Foi em 84. Mas esse local onde se fazia essa Oktober, era que Oktober? Já tinha essa cultura? Não, tinha cultura lá em Blumenau, de um clube. Assim como se fosse a lírica aqui, Sim. O ginástica da Oktober alemã. Sim, da Alemanha, porque tem muitos descendentes da Baviera que vieram aqui para a região, principalmente para Blumenau. Então o pessoal fazia isso. Eu frequentei alguns Oktoberfest quando eu era pequeno, e depois mesmo quando eu participei do Lions, lá em Blumenau, e era professor da faculdade, nós íamos lá no baile da Oktober, do Guarani. Só que depois passou para lá, para fora, mesmo o grupo resolveu fazer lá onde foi feita a FAMOSC, né? Isso. Que era a Proeb antigamente, hoje é a Vila Germânica. E daí eles fizeram lá, e deu certo a primeira, deu certo a segunda. Quando nós vimos, falamos com o seu Vitor Freit, isso ele se lembra muito bem, vamos fazer aqui. E o secretário de turismo na época, não vou citar nem o nome dele, ele foi contra. Não pode fazer. Onde se viu, vai tirar o brilho da Festa das Flores, que tem 50 anos. Daí o seu Freit, eu fui junto com o pessoal do Lions, o pessoal do Clube de Oratória e Liderança, tinha a Neuci, que estava junto e tal. Ela era secretária do seu Freit lá, Relações Públicas da Prefeitura. Ela gostava também. Morreu agora, né, a Neuci? Faleceu. E ela foi um baluarte dentro das festas, da cultura germânica. Ela escrevia muito bem. Foi. E ela conhecia, sabia muito bem, é muito amiga nossa. E daí ela ajudou. Fizemos, daí o seu Freit, eu digo assim, mas seu Freit, o secretário de turismo é contra isso. Daí ele faz favor, secretário, o senhor se retira. Tudo que o senhor tinha que falar já está falado. Mandou. O Freit era desse tipo, botou para fora da sala. Sim, seu Freit, como é? Não dá bola para esse popom, esse não sabe nada. Eu digo, mas se não sabe nada, como é que está no turismo? Só para preencher um buraco. Assim era o Freit, mas ele fez, nos ajudou, e ele disse até, daí eu agradeço agora ao Dieter Nerman, né?
Fala lá com o secretário de obras, que era o Dieter Neves, o que vocês precisarem da Feira Chopp, do pavilhão da Scoville, está tudo à disposição de vocês. Se não fosse ele, olha, programa. Senão ele participou bem isso. Você está devendo o significado. FenaChopp. Fena, festa nacional do chopp. Essa era a origem. Festa nacional do chopp e da cerveja, né? Claro. Claro, da cerveja. Daí é festa nacional e internacional da cerveja e do chopp. E o que é chopp? De onde vem essa palavra? É isso que eu queria te perguntar. Porque Mas tu não é alemão, cara. Como é que tu vai saber? é verdade que lá na. É verdade que. Mas eu já ouvi falar que na Alemanha não existe essa distinção Não de tem. chopp e cerveja. Lá eles dizem Fassbier. Uhum. É outra coisa. Mas Qual que é? O que é chopp e o que é Ah, cerveja? tem uma série. Sabe que eu fiz eu estudei bastante. Eu fiz diversas pós-graduações. Uma delas é linguística e produção de texto. Quando eu estudei linguística, eu estudei desde grego, latim, alemão, inglês, a origem das palavras. Então, a palavra, eu estou dizendo isso, é uma tendência, não quer dizer que seja mais correta. Em alemão, Chopin, eu vou deixar até aqui o meu cônsul da Suíça para falar. Não, porque chopp é rancho. Mas o chopp que eles dizem lá, a chopp é tipo ein Maß, é tipo uma medida que eles têm lá. Uma unidade de medida. É um caneco. Ein chopp. Aí quando nós botamos o chopp, nós botamos nosso chopp aqui. Mas quando chega lá na Europa, o chopp, eles não. É como se fosse dar um litrão aí. Uma tradução ao livre. Se tu disser ein Maß, uma medida, aí eles têm, ein Maß. Aí eles dão um caneco. Certo. Mas o chopp não. Chopp não tem relação com cerveja. Não. E tem uma região, por exemplo, beer. Beer daí faz beer. Daí ele já sabe, isso eu quero. Igual tu vai na Itália, se pedir chopp, eles não sabem. Agora, se tu pedir o Espina... Espina, birra e Espina. Espina é o chopp. Birra é a cerveja. Birra é a cerveja. Espina daí é com chopp. Só que lá eles servem tudo quente, né? Não é gelado. Interessante. Porque lá é muito frio, né? Temperatura ambiente. Agora, mas existe, tu como produtor de cerveja, existe de fato diferença entre o chopp e a cerveja? Qual que é a diferença para o leigo entender? O processo de engarrafamento é diferente. Aqui, aqui nós temos uma cerveja. Por que isso é cerveja? E se eu tivesse aqui espumando tal, eu ia dizer que era chopp. Também podia ser cerveja. Se eu tirar aqui, vai espumar aqui. Como é a diferença pelo gosto? Também pode ser, mas na realidade não é. O que é isso aqui? Isso aqui é pasteurização. Essa é a diferença. 78 graus eles pasteurizam. O que é pasteurização? É a eliminação do fermento. Não tem mais fermentação. Parou. E o chopp continua fermentando. Ele está vivo. Entendi. Eu não sabia disso. Está vivo. Informação Por isso que cultural ele é mais útil. Gostoso. Ele é mais diurético, ele é mais saudável. O chopp é muito mais saudável que a cerveja. Não que a cerveja seja ruim, mas é outro sabor. Olha aí que interessante. Mas então esse choppinho que o pessoal vende engarrafadinho agora, que eles chamam de chopp, não é chopp. Tem alguns que dizem que tem. A Opa Bia está vendendo. Mas tem que estar gelado. Ele tem que ser quente. Não, quente não existe chopp quente, porque daí explode a garrafa. Entendi. É a mesma coisa da gengibirra, que se faz a gengibirra que eu faço. Eu tenho, inclusive está na geladeira lá. Puta, na geladeira. Se eu deixar fora, ela vai explodir tudo. Porque ela continua fermentando. E gelado para. Eu, com 52, aprendi uma coisa que eu não tinha ideia. É aquela história. Tu tem uma fruta, por exemplo. Vou pegar, que seja... Pode ser até jabuticaba, suponhamos. Eu tenho muito jabuticaba na minha chácara. Se você deixar fora da geladeira, logo ela estraga. Se você colocar na geladeira, demora mais. Se você colocar dentro d'água, demora mais ainda para... E se você congelar, dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, vira um picolé. É o princípio do chopp, então. É, mais ou menos isso. Um e outro tal. Agora vem cá, a FenaChopp, você já contou a história aí que teve uma certa resistência de alguns setores, só vira o microfone ali para nós continuar te ouvindo, Laércio. Bom, assim está teve uma certa resistência, mas na medida que ela foi anunciada, a primeira edição já foi sucesso? Foi. Já na primeira, começou... No primeiro dia já foi, o seu Freita foi entrar no pavilhão, não conseguiu. Por conta da votação. Não dava. Daí eu estava lá com a Neuci, esperando para ele fazer o discurso, abriu... Para fazer a abertura, né? Junto com o Alberto. Sim.
E o seu Freita não aparecia. Mas por que o seu Freita não vinha? O que houve? Ele era um homem pontual, ele normalmente... E tinha motorista, tinha tudo, levava lá... E demorou. Daí quando eu vi lá longe tinha, pedi para o segurança abrir lá no meio. Mas o povo era tão grande que ele não conseguia passar. Mas então já começou... Daí eu pensei, seu Freita, tudo bem? Tudo bem não, porque eu não consegui chegar aqui em tempo. O Freita era uma figura, mas um ser humano bom. Nesse sentido, né? Certo. Como homem público, que cuidava do dinheiro e tal. As outras mazelas, se é que ele teve... Vamos deixar para uma outra ocasião. Não sei. Roberto, a FenaShop foi um sucesso por muitos anos. Você acha que hoje tem espaço para a gente voltar com o FenaShop e ter aquela mesma envolvimento da comunidade? Olha, eu tenho certeza que sim. Se for bem elaborado, bem feita uma boa propaganda, porque o pessoal conhece, porque a FenaShop já foi outrora um sucesso. E como o Laércio diz, renascendo das cinzas, e se nós fizermos tudo certinho, o povo brasileiro, o povo de Joinville só está aguardando é a hora. Porque eu ouço todos os anos. Sim, é que está faltando. Por que não fazem novamente a FenaShop? Por que não fazem a FenaShop? Aí eu vou passar a pergunta para o pai da FenaShop. Por que não fazem mais a FenaShop? O que aconteceu com a FenaShop é o seguinte: nós fizemos diversas edições. Quando chegou a 13ª para a 14ª... Só para deixar claro, não houve uma queda de público. Nunca foi problema não de teve público. problema. O problema foi que não tinha mais espaço físico com infraestrutura necessária, que era Expoville. Não podia mais ter comida. A vigilância sanitária fechou. Eu falei com o prefeito na época, que era o Tebaldi, e não foi feito todas as instalações necessárias. E festa alemão sem comida... Não, só para beber né? É difícil. Para beber, ela pode dar um ano certo, segundo, terceiro não dá mais. E quem vem de Curitiba, por exemplo, que era o normal, os turistas de fora tal, eles vêm não é só para beber, é para ver a festa e principalmente para comer. Tem que se alimentar. Por exemplo, a pessoa tem que um marreco tem que ter, né? Tem que ter o Eisbahn, no caso, a pessoa tem que se alimentar. Porque ele vem para cá e não vai beber, então ele não se alimenta, não tem nada para se alimentar. Agora, o que eu achei, até, Sr. Leste, me desculpe, eu acho que foi até me perdoa, a da administração, foi uma sacanagem que fizeram com ele. Ao menos, eu me senti mal, porque foi uma sacanagem. Deixaram ele fazer, deixaram ele organizar, divulgar, contratar as bandas, fazer a comida, deixar tudo preparado, para chegar no dia da abertura, dizer, não pode fazer isso. E aí, isso aí foi um baque muito grande, porque eu disse também que ele acabou, fechou, e mas é uma questão de mágoa, fica magoado. Vamos desmistificar algumas coisas? Sim, fala. Pessoal, eu sempre ouvi falar, quero que você fale a verdade, não ficar ouvindo de especulação. Porque o Laércio Beckhauser ficou com o nome da FenaShop para ele. A festa, na verdade, eu ouvi muito isso. Era da prefeitura, ou era da cidade. Que história foi? O que tem de verdade? Esclareça para o pessoal não vir contar a historinha e ficar especulando sobre a FenaShop. A história foi o seguinte: nós começamos a fazer, fizemos o registro. A gente fez a marca, fez o registro. Antes que o outro fizesse. Né? Daí quem ia fazer? Eu, na época, tinha o Chocolate Caseiro Joinville. Que era uma marca famosíssima. Sim, o Chocolate Caseiro Joinville tinha 12 lojas, 120 empregados, tinha um faturamento alto, era conhecido na cidade, no Brasil inteiro. Era uma empresa robusta, sim, sólida. Aonde a gente ia, levava chocolate. A Neuci levou muito chocolate para Meu Deus! Eu levei. O Alberto levava. É que nós íamos as Abaves. Direto, então. E eu dava o chocolate. Ele nunca comprou um chocolate. Era doação nossa. Sim. Do chocolate. Eu fazia o marketing. E era uma divulgação para o município também. Tranquilo, eu ter a Secretaria de Turismo divulgando o meu produto, o que eu queria era mais? Excelente, né? Então, eu era o empresário do turismo, que fazendo a FenaShop, eu ia pegar um monte de pessoas, de turistas que iam a Blumenau, a Itajaí, na Marejada, na Filarreco de Brusque, trazer aqui para Joinville. E foi isso. Tanto que a Santur, na época, na primeira, na segunda, terceira, fazia o levantamento das festas de outubro. Joinville, nós éramos a segunda festa de Santa Catarina que mais faturava em termos de município na parte econômica. É a segunda maior festa de Santa Catarina. Era a segunda. A maior festa em número de dias, né?
porque nós começávamos um dia antes de Blumenau e terminávamos um dia Era depois. maior que outubro, é verdade. Tinha esquecido disso. E tempo, né? Nós começávamos na quinta e terminávamos segunda. Sim. Eles começavam na sexta e terminavam no domingo. No domingo. Então nós tínhamos sempre segunda-feira o dia da graça. Mas nós fizemos isso e o que tinha o faturamento na época? Era de 8 milhões de dólares por ano que deixava aqui. Hotéis, bares, restaurantes. O município se beneficiava muito. Todo mundo. Blumenau era 12 milhões. Não era muito mais, comparando o Blumenau. Hoje, Blumenau, só de lucro que entrou no caixa da Oktoberfest, 47 milhões. A Spaten, para ter o prestígio lá e botar a marca dela, pagou 45 milhões para a Oktoberfest para 5 anos e ainda fez toda a decoração do pavilhão e mais outros tal lá, tal. Quer dizer, então é uma marca muito forte lá de Blumenau. Quer dizer, Joinville, o que aconteceu? Nós deixamos e todo mundo imaginava que a marca era minha. Não, a marca nunca foi minha, do Laércio Becauser. Não, era do chocolate caseiro Joinville. E o que acontece aí na legislação do INPI? Eu, depois de 10 anos, eu fiz a continuidade. Mas depois parou com 14 anos, eu digo, o que eu vou querer mais com a marca? Daí eu tive problema, agora eu posso dizer, não é questão de isso acontece na vida de cada um, eu tive câncer. Eu tenho ainda, só que eu estou em recuperação. Fiz agora radioterapia, quimioterapia, tenho 5 stents do coração. Quer dizer, então eu já estava com os dias contados. Daí, há 2 anos atrás, um cidadão me telefonou e disse, eu quero fazer a FenaShow tal, tu não quer vir? Eu digo, não, eu naquele tempo estava muito mal. Eu não tenho interesse em fazer no momento tal. Mas ele disse, pois é, mas o pessoal tenta fazer a FenaShow aqui em Joinville, não dá certo, não sei o quê. Tentaram fazer a festa das tradições, que eu chamava festa das traições. Não deu certo. Das traições? Traições. Porque eles fizeram as festas das tradições e não convidaram a FenaShow. Bom, não convidar a FenaShow em Joinville é uma traição, né? Tranquilo. Daí fizeram o Bierville. Daí veio o cara de Blumenau para fazer. Pô, tentaram e olha no que deu. Ano passado não teve festa nenhuma aqui. O que tem aqui de cultura maior, que nós sempre participamos, é o Stammtisch. Stammtisch, sim, é legal. Sim. É muito bom. Tal. Mas não é uma festa em pavilhão, em ambiente fechado, é diferente. Sim. E não são tantos dias, é aquela manhã e tarde e pronto. Se chover, tem que transferir. Como acontece, né? Então é isso. E aproveitando a garotada que está aí, que não participou da FenaShow, mas que eventualmente conhece a Schützenfest, que conhece a Oktober, que conhece a de Brusque, a FenaReco. Como é que era a FenaShow? Dá para fazer uma comparação para o pessoal que nunca foi, porque tem gente que está vendo a gente que nunca foi. Nunca foi na FenaShow. Como é que era a FenaShow? Na realidade, a FenaShow era algo assim que Joinville vibrava. Nós tínhamos até o hino da FenaShow, né? Joinville tem FenaShow, muita festa e tradição. Joinville tem Fritz e Frida, chopp de graça. De caminhão. E tinha mesmo, que eram os caminhões. Ela se assemelha mais à Oktoberfest. Mais parecida com a Oktober. Até também a Pomerana, né? Sim. A Pomerana também. As duas são... A Schützenfest tem uma parte meio parecida, mas é mais do tiro, né? Também é bom, é interessante e tal. Muito boa. Então, o que acontece da marca? Essa marca é uma marca muito forte. Tanto que até hoje, como você disse, começou aqui o programa, pedindo por que a FenaShow não volta. Eu recebi inúmeros pedidos e tal. A gente esperou até que chegou num ponto, não está saindo essa FenaShow, daí nós resolvemos, isso diversas pessoas, como o Alberto também é da mesma teoria, por que não faz um instituto? Um instituto, tudo bem, vamos fazer um instituto. Aí o ano passado já fizemos o instituto, registramos a marca em 4 categorias. Então, hoje essa marca aqui, do Fritz e da Frida, do meu Fritz aqui, do nosso Fritz, e das Fridas todas que nós temos aqui em Joinville, Santa Catarina, no sul do Brasil, hoje é do Instituto FenaShow Joinville. Então, só para explicar, gente, o Instituto é uma alternativa para fazer a festa. Porque, por exemplo, tem o Instituto Festival de Dança. Isso. E tem também o Instituto do Natal. Sim, tem o Instituto Juarez Machado. Também, que é uma forma de
eliminar um pouco da burocracia para conseguir Isso, fazer o as festas. Instituto ProRim, não tem? Do Também. Xuxo, Tem também. carnaval também, né? O Instituto Também. Carnaval. Estão tentando Tô isso. tentando. Então, vê, o Instituto FenaChop Joinville, de quem é? Não é meu. Eu, casualmente, agora, eu sou o presidente. Que pode Mas eu mudar a também, diretoria. eu também já fui presidente da Jorpem, fundei a Jorpem junto com outros amigos tal, e hoje a Jorpem continua. O que vai acontecer com o Instituto? A mesma coisa. E quem é o dono do Instituto? É Joinville, é a cidade de Joinville. Então eu acho que a FenaChop não deve ter dono, como nunca teve dono. Ficou um mito que o Laércio era o dono, o Bento era o dono, não sei o que, tal, tal. O dono, na realidade, sempre foi Joinville, foram os Fritz e as Fridas, só que quem pagava a conta era eu. Quem assumia o risco? Sim, era eu. Eu e o Bento, na época, com todo o respeito, né? Sim. Mas o meu Bento ele foi um bom sócio na época que nós participávamos juntos, e ele vai ser conselheiro, porque nós vamos ter o conselho do Instituto, assim como o Eli, do Festival de Dança, ele já se prontificou também, nós queremos pegar algumas pessoas que nos aconselham a dar continuidade nesse processo, nessa cultura, e principalmente na parte econômica, porque o turismo é muito bom aqui para Joinville. Porque o dinheiro que o turista ganha lá em São Paulo, em Goiânia, ou em qualquer parte do Brasil ou do mundo, vão gastar em Blumenau, em Itajaí, em Brusque, em Jaraguá. Por que não deixa um pouco aqui em Joinville? E é caminho, né? Eu acho que, inclusive, é o primeiro, né? Inclusive, a estratégia de começar um dia antes a FenaChop era justamente por isso, não é? Bem isso, bem Para o isso. pessoal que estava vindo para Santa Catarina, vamos Ou dar uma o olhadinha. último vinha aqui E também. Vão embora, né? Ainda da segunda-feira. E também porque tinha muita gente indo para o Oktober e não tinha mais lugar. Não tinha. Inclusive os hotéis estavam tudo lotados. Então os caras vinham para Joinville. Se hospedavam em Joinville para ir para o Lotava os Oktober. hotéis em E a Joinville. festa era maravilhosa. Né? E aí, então, por que nós fazemos aqui? Aí fizemos a nossa aqui. E o negócio é o seguinte, eu falo às vezes, o pessoal diz assim, porque tu lá de Blumenau tá jogando igual a porco, pérolas aos porcos, porque tu fala de Blumenau? Eu nunca falo de Blumenau, ao contrário, não falo de nenhuma contra uma cidade de Santa Catarina. Isso aqui nós moramos num paraíso. Santa Catarina é o paraíso da terra. É o melhor local. Joinville é ótimo, nós temos tudo aqui. Blumenau também é interessante, próximo de Camboriú, de todas as praias aqui de Santa Catarina, aí das serras, tal, tanto aqui de Campo Alegre como de Lages, né? Sobe tudo. Então nós temos tudo aqui. E daí o que acontece aqui com Joinville? Joinville, nós não precisamos exatamente, não que a gente não goste. O dinheiro não tem dono. O dinheiro do turista até é melhor do que o daqui, porque o daqui ganha, gasta aqui. O dinheiro de fora não tem problemas nenhum, ele só traz o dinheiro e deixa aqui para nós gastarmos o dinheiro dele. Mas Joinville tem 600 mil habitantes. 600 mil, se só 10% for na festa, dá 60 mil. Nós não temos um pavilhão para 60 mil? É verdade. 10% só? Que é Laércio, isso? você falou um negócio que me chamou a atenção aqui, da importância da Stamptis, que realmente é muito legal. Bom. Tem em Joinville, fazem também uma em Piraberaba, que é muito legal. Né? Mas a Stamptis, me corrija se eu estiver enganado, que é a festa dos amigos, né? A gente vê churrasco, tem música, tem bandinha alemã, é legal, é bacana, mas nós não temos em Joinville, me parece, uma festa que reúna todos aqueles ingredientes da tradição alemã e que tem tanto em Brusque, em Jaraguá do Sul e Blumenau, por exemplo. É que eu digo, a festa, a FenaChop, claro, ela tem que se repaginar. Não vai ser a FenaChop de 20 anos. Aí eu não quero escutar só aqueles nheco-nheco daquelas músicas. Claro. Tem que ter tudo, as músicas estão evoluindo. Até porque a garotada também claro. Vai. E o que acontece? Nós, por exemplo, sempre gostamos de ver aqui o traje alemão e tal, mas muita gente tinha vergonha de utilizar vai lá em Blumenau agora, ou aí em Jaraguá, mas tem 5 lojas em Blumenau especializadas só em trajes típicos. Em Jaraguá do Sul também. Também tem. São Bento também tem. Aqui já tem que ter isso, nós temos muito. Mas tem. Mas a maior descendência alemã do Brasil em todas as cidades, sabe quem é? Não. Aonde é? Não. Joinville. Joinville é maior que Blumenau? O dobro. Olha, eu sou professor de faculdade, eu gosto de estatística, leio bastante geografia, história e tal. Só para você ter uma noção, a cidade fora da Alemanha que tem o maior número de templos luteranos, do Lutero, é Joinville. Também? Não Também não tem. Fora da Alemanha,
Nós temos aqui mais, parece umas 25 igrejinhas. Então, mais, né? Então não faltam razões para ter uma festa alemã aqui. E Né? eu pergunto o seguinte, será que tu não tem descendente algum ancestral teu, se não é alemão, não é europeu, que o alemão foi lá e se misturou pode com o ser. germano e não sei o quê. Então, não é alemão? Eu sou espanhol. Sim, os germanos não tiveram lá no norte de Portugal, que é tudo olhinho azul, também tem descendente. Quer dizer, então, a mistura lá da Europa, que veio para cá, é toda essa... Qual é a cultura Tu olha as músicas de Portugal, se não tem um toque de alemão também, os vestidos deles, tal. Quer dizer, e os espanhóis, as touradas, e tu vai olhando, aquilo foi uma mesclagem. Claro, a Alemanha foi mais forte, porque no Brasil vieram quase 2 milhões de alemães, o total, se somar tudo, na época da guerra, de tudo tal. Mas nos Estados Unidos foi mais de 5 milhões. Claro que os Estados Unidos evoluiu muito mais. Por quê? Porque lá, pelo frio, pelo trabalho... Aqui no Brasil não precisa trabalhar muito, né? A pessoa mais tranquila. Vai lá para o Nordeste, para que trabalhar? Não tem nem sentido. Trabalhar tem que ser aqui no Sul, que é mais frio. Tem que se virar para não passar frio no inverno. Mas é bom, né? Trabalhar é bom. Agora, tomar um chopinho também faz bem. É alegria. Esse né? é o ponto. Vamos falar um pouquinho sobre FenaChopp e o regresso. Se trabalha fortemente para isso? É um sonho distante? É um sonho próximo? O que está acontecendo? Eu sei que vocês estão trabalhando muito nos bastidores aí e as pessoas querem saber. Porque na realidade é o seguinte, como eu disse, essa marca aqui é uma marca forte. Tem gente que está de olho nela. Só que, como eu falei anteriormente, o INPI tem a tal da caducidade. Se você fez o registro dessa marca, mesmo depois que eu tenha deixado e não fez 5 anos, vai perder a marca. Se você comprou a marca indevidamente, tu vai pagar. Por quê? Porque o Instituto FenaChopp já se apoderou. Nós vamos ser os donos. E quem tiver vai perder. Queira ou não, pode espernear, pode fazer uma notificação extrajudicial, pode fazer depois um processo jurídico judicial. Nós vamos brigar em Joinville, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Brasília, até no fim do mundo. Mas essa marca é do Instituto FenaChopp Joinville. Não é Laércio. É Instituto. Quem é o Instituto? Quem quiser ser do Instituto. Eu hoje, casualmente, sou o presidente, tem o vice-presidente, tem o outro, tem o Carlos Sirto, que é o vice-presidente, o Altamir Andrade, tem o Marinho, que é o Mário, que é do sindicato. Quer dizer, então nós estamos lá. E as reuniões da onde é do Instituto? O Instituto pode... Nós temos hoje, fizemos lá no sindicato dos radialistas, mas nós temos também outro do Clube de Oratória e Liderança, nós temos outro onde era lá do BKS, eu tenho, e tenho ainda lá na Expoville também uma loja que eu posso fazer lá. Daí você me pergunta, onde vai sair? A pretensão é sair esse ano. 2025. 2025, a ideia é essa. Aonde? Se tivermos espaço físico na Expoville, que não é fácil, você sabe que já está tudo praticamente vendido, muito concorrido, a gente pode fazer lá. E seria interessante. Seria interessante porque a casa fechou, mas não quer dizer que seja um local único, porque o Festival de Dança começou lá onde era Ivan Rodrigues e hoje está lá. Isso pode crescer. Como até nós estávamos começando antes, até no Sítio Novo a possibilidade de refazer. Esse ano não há necessidade de fazer o tamanho que, como tem uma Schützenfest, do tamanho de uma festa pomerana, do tamanho de uma Blumenau, não se compara. É a maioral de todas, e com orgulho dos catarinenses. Quer dizer, então, o que nós queremos? Esse ano fazer esse reavivamento. Marcar território, retornar. E já temos mais ou menos a data marcada. Mais ou menos quando que vocês estão imaginando? Final de setembro, início de outubro. Antes da outubro, onde? Possivelmente, aí, com a anuência do senhor Eli, né, que é do Festival de Dança, nós já fizemos a reserva e possivelmente o primeiro ano vai sair lá. Não obrigatoriamente. O meu gosto do Alberto seria lá na Expoville. Né? Mas sempre tem a primeira pausa para depois dar continuidade. Esse ano nós temos que fazer tudo certinho. Isso é o que ele falou, o que o Instituto agora pensa. Vamos pensar em todos os detalhes. Nós já temos patrocinadores, alguns,
nós já temos parceiros para cuidar de tudo e agora só nós vamos ver exatamente todos os detalhes com divulgação e tal. Por isso, nós estamos aqui nesse podcast. E porque Joinville merece algo grande, algo bonito. Que boa notícia, gente. Olha só. E eu quero até aproveitar, ô Laércio, ô Mosca, põe no ar pra gente aqui as imagens ali daqueles... O Laércio vai explicar o que são essas imagens. O que é isso aí, ó? Esse material. Esse material aí nós temos desde aí do Shopping Dúzia, né? E aí é o Fritz e a Frida, naquele tempo. Olha as rainhas, a primeira rainha. Ô, Alberto Leme? Sim. Esse era o bem-quisto entre as mulheres, né? Aí, ó. Cada ano uma rainha diferente. Coitada da Heidi. A Heidi já está no paraíso, né? E aí, ó, as medalhas que nós fazíamos também, na época, o caneco do chopp, né, que nós temos aí, e isso foi, na época, também todas as material rainhas, publicitário. Material publicitário, uma rainha aí, a Marilene Kupka, foi sua amiga de trabalho, né? Sim. Aí a Cláudia Petri, que hoje ela é empresária aqui em Joinville. Que nós legal, temos né? outra empresária também, que foi presidente da Jorpeme, né? A Cíntia Eber. Sim. Quem sabe na próxima ela vai estar aqui também para falar um pouco sobre esse período todo que nós tivemos na FenaShow. Olha que dois bonitos, ó. Dois lindos. Então a gente pode acreditar que a FenaShow, não as genéricas que tiveram por aí. Não, a FenaShow de verdade vai voltar. É a continuidade. Está aqui, ó. Nós temos, inclusive, a medalhinha aqui, ó. FenaShow de Joinville. É isso aqui, ó. Aqui eu vou botar até aqui no pescoço. Hoje estou com 76 anos. Tirando o chapeuzinho, botando isso aqui. Eu não quero a FenaShow para mim, nem para o Fritz. Eu quero para todos os Fritz e todas as Fridas de Joinville, da região de Santa Catarina e do Brasil. Que maravilha, hein, gente? Porque Joinville merece uma festa à altura de Joinville. Olha, a gente vai encerrar aqui esse podcast com essa notícia maravilhosa, e eu fico feliz que Laércio Beckhauser e Alberto Oderegger estão envolvidos diretamente com essa motivação de adolescente para fazer a festa, porque daí a gente sabe que ela vai ser feita do jeito que o catarinense gosta. Né? Diga, Laércio. Eu tenho aqui uma frase agora, assim, a síntese mercadológica impactante da FenaShow. Eu todo dia escrevo um artigo. E hoje a inteligência artificial está fácil, né? Facilita. Com aquela cultura que a gente já tem. E juntamente com a inteligência artificial, daí eu digo o seguinte: o que é a FenaShow? Tu me perguntou. A FenaShow é onde a tradição brindou alegria e Joinville se tornou inesquecível. Fato. Laércio Beckhauser, muito obrigado. Vamos voltar a falar mais sobre FenaShow, por favor. Vai ter outros podcasts. Alberto Oderegger, que legal as histórias que a gente contou aqui. Muito obrigado, volte sempre. Para nós foi um prazer, obrigado. Olha, hoje no Grupo Marca anunciamos em primeira mão, hein? Ele não prometeu, mas está trabalhando para que ainda em 2025, e se esse pessoal está dizendo que está trabalhando nisso, pode ter certeza que é trabalho pesado. Teremos a FenaShow em Joinville. E a gente encerra com um pouquinho do jingle da FenaShow. Tchau, pessoal. Até uma próxima. Vem aí, FenaShow em Joinville novamente. Até mais. Joinville de FenaShow, muita festa e diversão. Joinville de